Vamos falar sobre pessoas que tiveram um problema sério no cérebro. Jéssica, que tinha acabado de ter um bebê, de repente não conseguia mais falar direito ou andar. Hugo, que estava muito preocupado com dinheiro, teve uma dor de cabeça tão forte que ele desmaiou e precisou de cirurgia. Regina estava numa festa quando sentiu o rosto formigar. Todos esses casos são de pessoas que tiveram um problema chamado AVC. O AVC, ou acidente vascular cerebral, é um problema sério que afeta o cérebro. Quando uma pessoa tem um AVC, pode ser que uma parte do cérebro pare de receber sangue como deveria. Isso acontece por causa de um bloqueio numa artéria, que leva sangue para o cérebro, ou por causa de um vazamento de sangue dentro do cérebro. Imagina que o cérebro é como uma cidade grande, cheia de estradas e ruas. O sangue é como os carros que levam coisas importantes para todas as partes da cidade. Se uma das estradas, ou artérias, fica bloqueada, os carros não conseguem chegar onde precisam. Da mesma forma, se uma estrada estoura e começa a vazar, isso pode causar um grande problema na cidade. Quando o cérebro não recebe sangue suficiente, as células cerebrais começam a morrer muito rápido. Isso é grave porque as células do cérebro são responsáveis por muitas coisas que fazemos, como falar, andar, lembrar das coisas e até mesmo pensar. Por isso, é crucial agir rapidamente quando alguém está tendo um AVC, para tentar salvar as células do cérebro e evitar danos permanentes. O tempo é essencial no tratamento do AVC. Quanto mais rápido a pessoa receber ajuda médica, maiores são as chances de minimizar os danos e melhorar a recuperação. Por isso, é tão importante conhecer os sinais de um AVC e saber o que fazer se alguém próximo a você apresentar esses sintomas. O reconhecimento precoce dos sintomas de um AVC é crucial para garantir um tratamento rápido e eficaz, que pode salvar vidas e reduzir danos cerebrais permanentes. Quando uma pessoa está tendo um AVC, algumas mudanças repentinas no corpo podem indicar um problema sério no cérebro. A pessoa pode sentir que está girando ou perdendo o equilíbrio de repente, mesmo sem motivo aparente. Pode ser difícil para a pessoa mover um braço ou perna de maneira coordenada. Ela pode não conseguir segurar objetos ou realizar movimentos simples. Uma dor de cabeça severa que surge de forma repentina e pode ser descrita como a pior dor de cabeça já sentida pela pessoa. Sensação de formigamento ou dormência em um lado do corpo, que pode afetar um braço, perna ou mesmo metade do rosto. A pessoa pode sentir fraqueza repentina em um braço, perna ou até mesmo em um lado do rosto. Isso pode ser acompanhado por uma sensação de peso ou incapacidade de movimentar a parte afetada. Esses sinais podem aparecer de repente e geralmente não são normais. Se alguém que você conhece apresentar esses sintomas, é essencial agir rapidamente. Ligue para o serviço de emergência imediatamente. O tempo é crucial para o tratamento do AVC, e cada minuto conta para minimizar os danos ao cérebro. Enquanto espera pela ajuda médica, observe atentamente os sintomas e note qualquer mudança adicional. Isso pode ajudar os profissionais de saúde a entender melhor o que está acontecendo quando chegarem. Às vezes, as pessoas podem ignorar sintomas como tontura ou formigamento, esperando que eles desapareçam por conta própria. No caso de um AVC, essa espera pode ser perigosa e aumentar o risco de danos irreversíveis. É importante educar a si mesmo e as pessoas ao seu redor sobre os sinais de um AVC. Isso pode fazer uma diferença significativa na rapidez com que o tratamento é iniciado e nos resultados para a pessoa afetada. A técnica SAMU é uma maneira simples e eficaz de identificar sinais de um possível AVC e agir rapidamente para obter ajuda médica. Aqui estão os passos principais da técnica SAMU. Peça para a pessoa sorrir. Observe se o sorriso está igual nos dois lados do rosto. Se um lado do rosto parece estar caído ou se o sorriso está desigual, isso pode indicar um problema neurológico, como um AVC. Peça para a pessoa levantar ambos os braços ao mesmo tempo. Se um dos braços estiver fraco, pesado ou não conseguir ser levantado normalmente, isso pode ser outro sinal de um AVC, especialmente se isso acontecer apenas de um lado do corpo. Peça para a pessoa dizer algo simples, como seu nome completo ou cantar uma música conhecida. Observe se a fala está estranha, embolada, difícil de entender ou se a pessoa está tendo dificuldades para formar as palavras corretamente. Se você notar algum desses sinais durante a técnica SAMU, é crucial ligar imediatamente para o serviço de emergência, SAMU no Brasil, ou para o número de emergência local. Informe-o sobre os sintomas que você observou e siga suas instruções enquanto aguarda a chegada da ajuda médica. O uso da técnica SAMU pode ajudar a identificar rapidamente um AVC e iniciar o tratamento necessário o mais rápido possível, o que é fundamental para minimizar os danos cerebrais e melhorar as chances de recuperação da pessoa afetada. Os tipos de AVC são divididos principalmente em dois. AVC isquêmico. Neste tipo de AVC, uma artéria no cérebro fica bloqueada,
impedindo que o sangue chegue a uma parte do cérebro. É como se um cano ficasse entupido, e a área do cérebro que não recebe sangue começa a morrer rapidamente devido à falta de oxigênio e nutrientes. Esse tipo de AVC é o mais comum, responsável por cerca de 85% de todos os casos. Pode ocorrer devido à formação de um coágulo que se forma no local, trombose, ou de um coágulo que se forma em outra parte do corpo e se desloca para o cérebro, embolia. AVC hemorrágico. No AVC hemorrágico, uma artéria no cérebro se rompe, causando sangramento dentro do tecido cerebral ou nas áreas ao redor do cérebro. Isso pode ocorrer devido ao rompimento de um vaso sanguíneo enfraquecido, como um aneurisma, ou por outras condições que aumentam a pressão sobre os vasos sanguíneos no cérebro. Este tipo de AVC é menos comum, mas geralmente é mais grave e potencialmente fatal, pois o sangramento pode causar danos significativos ao tecido cerebral. Ambos os tipos de AVC são situações médicas de emergência que exigem tratamento rápido para minimizar os danos cerebrais e melhorar as chances de recuperação da pessoa afetada. Identificar o tipo de AVC é essencial para determinar o tratamento adequado e as medidas necessárias para prevenir complicações adicionais. O ataque isquêmico transitório, AIT, é um evento médico que pode ocorrer antes de um AVC completo. Ele é considerado um mini AVC porque apresenta sintomas semelhantes aos de um AVC, mas geralmente dura apenas por um curto período de tempo, geralmente menos de uma hora. Os sintomas do AIT podem aparecer repentinamente e desaparecer rapidamente, às vezes em questão de minutos. Os principais sintomas de um AIT são semelhantes aos de um AVC isquêmico completo e podem incluir fraqueza ou dormência, geralmente em um lado do corpo, como um braço, perna ou metade do rosto. Dificuldade na fala. A pessoa pode ter dificuldade em falar claramente, encontrar palavras ou entender o que os outros estão dizendo. Alterações na visão, visão dupla, perda parcial ou total da visão em um ou ambos os olhos. Tontura ou perda de equilíbrio. Pode ocorrer uma sensação de tontura ou dificuldade em manter o equilíbrio ao andar. Dor de cabeça súbita. Às vezes, uma dor de cabeça intensa e repentina pode ser um sintoma de AIT. É fundamental não ignorar os sintomas de um AIT, pois eles podem ser um sinal de alerta precoce de que um AVC completo pode ocorrer em breve se medidas preventivas não forem tomadas. Mesmo que os sintomas desapareçam rapidamente, é importante buscar atendimento médico imediato para investigar a causa do AIT, identificar fatores de risco subjacentes e prevenir um AVC futuro. As causas do AVC podem variar, mas geralmente estão relacionadas a condições e hábitos que afetam a saúde vascular e cerebral. Aqui estão algumas das principais causas. Pressão alta. Hipertensão é o fator de risco mais significativo para AVC. A pressão alta danifica as paredes das artérias ao longo do tempo, aumentando o risco de bloqueios ou rupturas nos vasos sanguíneos do cérebro. Tabagismo. Fumar aumenta a formação de placas nas artérias e aumenta o risco de coágulos sanguíneos, o que pode levar a um AVC. Problemas cardíacos. Condições como arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial, podem causar coágulos que viajam para o cérebro e bloqueiam o fluxo sanguíneo. Diabetes. A diabetes não controlada pode danificar os vasos sanguíneos ao longo do tempo, aumentando o risco de AVC. Sedentarismo. Falta de atividade física regular pode contribuir para o desenvolvimento de condições como obesidade, pressão alta e diabetes, todos fatores de risco para AVC. Obesidade e má alimentação. O excesso de peso coloca pressão adicional sobre o sistema circulatório e uma dieta rica em gorduras saturadas, sal e açúcares pode aumentar os níveis de colesterol e contribuir para o desenvolvimento de placas nas artérias. Histórico familiar. Pessoas com parentes próximos que tiveram AVC têm maior probabilidade de desenvolver a condição, especialmente se houver histórico de AVC hemorrágico. Consumo excessivo de álcool e drogas. O consumo excessivo de álcool pode aumentar a pressão arterial e o risco de arritmias cardíacas, enquanto o uso de drogas ilícitas pode contribuir para o aumento da pressão arterial e o desenvolvimento de condições que levam ao AVC. Cuidar da saúde cardiovascular através de hábitos saudáveis, controle de condições médicas crônicas e redução de fatores de risco é essencial para prevenir um AVC. A conscientização sobre os fatores de risco e a adoção de um estilo de vida saudável são passos importantes para proteger o cérebro e reduzir o risco de AVC. O aumento dos AVCs entre os jovens é uma tendência preocupante que está ligada a diversos fatores de estilo de vida e saúde. Aqui estão alguns pontos importantes sobre esse fenômeno. Fatores de risco emergentes. Muitos jovens estão desenvolvendo fatores de risco para AVC que tradicionalmente eram associados a pessoas mais velhas. Isso inclui pressão alta, diabetes, obesidade e níveis elevados de colesterol, todos contribuindo para o aumento do risco de AVC. Estilo de vida moderno.
O estilo de vida contemporâneo, caracterizado por dietas não saudáveis, sedentarismo e altos níveis de estresse, contribui significativamente para o desenvolvimento desses fatores de risco entre os jovens. Tabagismo e uso de drogas. O tabagismo e o uso de drogas ilícitas entre os jovens também são fatores de risco significativos para AVC, devido aos efeitos que exercem sobre o sistema cardiovascular e vascular. Impacto profundo. Um AVC pode ter um impacto devastador na vida de uma pessoa jovem, interrompendo suas metas educacionais, profissionais e sociais, além de exigir adaptações significativas no estilo de vida e cuidados de saúde a longo prazo. Conscientização e prevenção. É crucial aumentar a conscientização entre os jovens sobre os fatores de risco para AVC e promover hábitos de vida saudáveis desde cedo. Isso inclui uma dieta equilibrada, exercícios regulares, controle do peso, não fumar e gerenciamento eficaz do estresse. Intervenção médica precoce. Reconhecer os sintomas de AVC rapidamente e procurar ajuda médica imediata é essencial para minimizar danos e melhorar as chances de recuperação completa, especialmente em pessoas jovens que podem não reconhecer os sinais de AVC com facilidade. O aumento dos casos de AVC entre os jovens serve como um lembrete urgente da importância de cuidar da saúde cardiovascular desde cedo. Com educação adequada e mudanças positivas no estilo de vida, é possível reduzir significativamente o risco de AVC e suas consequências devastadoras. Quando alguém sofre um AVC, o tratamento imediato é crucial para minimizar os danos ao cérebro e facilitar a recuperação. Aqui estão algumas informações detalhadas sobre as opções de tratamento disponíveis. Tratamento medicamentoso. Para AVCs isquêmicos, que são causados por um bloqueio de uma artéria cerebral, os médicos podem administrar medicamentos trombolíticos, como o TPA, ativador de plasminogênio tecidual, via intravenosa. Esses medicamentos ajudam a dissolver o coágulo e restaurar o fluxo sanguíneo para o cérebro. É crucial administrar esses medicamentos dentro de um período de tempo limitado após o início dos sintomas, geralmente até 4,5 horas, para serem eficazes. Procedimentos endovasculares. Em alguns casos, pode ser necessária uma intervenção mais direta para remover o coágulo. Isso pode ser feito através de procedimentos endovasculares, como a trombectomia mecânica. Nesse procedimento, um catéter é inserido na artéria para alcançar o coágulo no cérebro e removê-lo, restaurando assim o fluxo sanguíneo. Cirurgia de emergência. Em casos de AVC hemorrágico, onde há sangramento dentro do cérebro devido à ruptura de um vaso sanguíneo, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica imediata. A cirurgia pode ser realizada para reparar o vaso sanguíneo rompido ou remover o sangue acumulado no cérebro, aliviando a pressão intracraniana e prevenindo danos adicionais. Reabilitação e cuidados de longo prazo. Após o tratamento inicial, a recuperação de um AVC frequentemente envolve reabilitação intensiva, que pode incluir terapia física, ocupacional e fonoaudiológica. Esses programas visam ajudar os sobreviventes de AVC a recuperar habilidades perdidas e melhorar a qualidade de vida. Prevenção de AVC recorrente. Além do tratamento inicial, é crucial implementar medidas preventivas para reduzir o risco de um segundo AVC. Isso inclui o controle eficaz dos fatores de risco, como pressão arterial elevada, diabetes, colesterol alto e hábitos de vida não saudáveis. Importância da resposta rápida. Em todos os casos de AVC, a rapidez na resposta médica é fundamental. Cada minuto conta, pois o tempo perdido significa mais danos ao tecido cerebral. Reconhecer os sintomas precocemente e chamar imediatamente o serviço de emergência pode fazer uma enorme diferença no resultado e na recuperação da pessoa afetada. Com avanços contínuos na medicina e na tecnologia, as opções de tratamento para AVC têm evoluído, oferecendo melhores chances de recuperação e reduzindo as complicações a longo prazo. No entanto, a conscientização pública sobre os sinais de AVC e a importância da resposta rápida ainda são cruciais para salvar vidas e minimizar sequelas. A prevenção do AVC é fundamental para reduzir o risco de uma das principais causas de incapacidade e morte em todo o mundo. Aqui estão algumas estratégias importantes para ajudar na prevenção. Controle da pressão arterial. A pressão arterial elevada é um fator de risco significativo para AVC. Monitorar regularmente a pressão arterial e seguir as recomendações médicas para mantê-la dentro dos níveis saudáveis pode ajudar a reduzir esse risco. Parar de fumar. O tabagismo aumenta significativamente o risco de AVC, além de ser prejudicial para a saúde cardiovascular de várias outras maneiras. Parar de fumar é uma das melhores coisas que alguém pode fazer para reduzir o risco de AVC e melhorar a saúde geral. Alimentação saudável. Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis pode ajudar a manter os níveis de colesterol e açúcar no sangue sob controle, reduzindo assim o risco de desenvolver condições que podem levar a um AVC, como diabetes e doenças cardíacas. Exercício regular.
A atividade física regular não apenas ajuda a controlar o peso corporal, mas também contribui para a saúde cardiovascular geral. Pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, como caminhada rápida, são recomendados para a maioria dos adultos. Manejo do estresse. O estresse crônico pode contribuir para a hipertensão e outros fatores de risco para AVC. Aprender técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação, yoga ou simplesmente reservar tempo para hobbies relaxantes, pode ajudar a reduzir esse risco. Controle do peso corporal. Estar acima do peso ou obeso está associado a um aumento do risco de AVC, especialmente quando combinado com outros fatores de risco, como pressão alta e diabetes. Manter um peso saudável através de dieta e exercício pode reduzir esse risco. Exames de saúde regulares. Consultar regularmente um médico para exames de saúde preventivos pode ajudar a identificar e controlar fatores de risco para AVC, como pressão arterial alta, colesterol elevado e diabetes, antes que eles se tornem um problema sério. Limitação do consumo de álcool. O consumo excessivo de álcool pode elevar a pressão arterial e aumentar o risco de AVC. Para quem escolhe beber, é importante fazê-lo com moderação e dentro dos limites recomendados. A prevenção do AVC é uma questão de estilo de vida saudável e vigilância constante em relação aos fatores de risco. Ao adotar essas medidas preventivas, é possível reduzir significativamente as chances de sofrer um AVC e desfrutar de uma vida mais saudável e plena. Em conclusão, entender o AVC, seus sintomas, fatores de risco, técnicas de reconhecimento precoce e opções de tratamento é essencial para agir rapidamente em caso de emergência. É crucial promover a conscientização sobre a prevenção, destacando a importância de hábitos de vida saudáveis, como controle da pressão arterial, alimentação adequada, exercícios regulares e abandono do tabagismo. A prevenção não só reduz o risco de AVC, mas também melhora a saúde cardiovascular geral. Com educação contínua e acesso a cuidados médicos adequados, podemos trabalhar para reduzir o impacto devastador do AVC na vida das pessoas e nas comunidades. Se gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber disso. Até logo!